Uma boa noite a todos. E que a graça e a paz de Jesus estejam com você nesse momento. Eu cumprimento a quem está nos assistindo de casa, pelo canal do NASP no YouTube. Que Deus esteja com você em qualquer lugar, do Brasil ou do exterior. Vocês vão perceber que a voz não está ajudando muito. Eu fiquei nos últimos 2 dias praticamente mudo. Ontem eu não estava falando nada. E hoje até às 3 horas da tarde eu não sabia ainda se eu ia pregar. O pastor Vini já estava ali na gaveta, com o sermão na manga. Que eu falei com ele, olha, se não der, você vai me substituir. E ele está ali, se acabar a voz na metade, ele toca o resto do sermão aí com vocês. Mas eu espero que esteja dando para vocês ouvirem bem, tá certo? Eu fico muito feliz com todos que estão conosco, os visitantes, os que frequentam aqui no NASP. E que Deus seja louvado hoje, porque é um culto especial de comemoração do aniversário do NASP. 41 anos dessa instituição. E eu quero começar falando um pouco com você sobre o título do sermão dessa noite. Vitória no louvor. Eu quero falar sobre vitória, sobre louvor. Hoje à tarde eu estava preparando algumas aulas para a nossa pós-graduação em arqueologia e história. E eu estava preparando uma matéria que chama-se Livros Poéticos, onde eu estava preparando ali aulas sobre o livro dos Salmos. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um estudo arqueológico e museológico, não museológico de museologia, de uma pessoa especialista em música, parece que é musicóloga, eu nem sabia que existia essa palavra. E tem várias universidades dos Estados Unidos envolvendo nisso, onde é possível recuperar com um alto grau de possibilidade qual seria a melodia de alguns salmos. Vou dar apenas uma pista. Através da arqueologia foram encontrados salmos do povo de Ugarit, que fica na Síria, e da língua urita. O ugarítico e o urita eram culturas que estavam em voga quando Israel estava florescendo como um povo. E o que chamou atenção é que quando esses hinos foram traduzidos, a forma de composição, se tem métrica ou não tem métrica, é discutível no mundo da arqueologia, se os salmos têm métrica ou não tem, mas a composição de paralelismo, de estrutura de palavras, quiasmo, paralelismo invertido, é a mesma que nós encontramos nos salmos. Inclusive algumas palavras em hebraico que nós encontramos são oriundas desses vocabulários. Eu explico isso para os irmãos. É como, por exemplo, vivendo no Brasil e falando português, nós incorporamos muita coisa dos Estados Unidos. Você fala que vai mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Isso não é português. Ainda que você aportuguese algumas palavras, falando e-mail, por exemplo, que não é bem como os americanos pronunciam, mas é um anglicismo. Você está usando algo da cultura americana para falar. Você não fala correio eletrônico, você fala um e-mail. Você fala Colgate, é dos Estados Unidos, e assim por diante. Então assim o hebraico também em comunhão ou diálogo com essas culturas em real, pegou delas não a teologia, porque eram pagãs, mas a cultura, a forma de se expressar. Os irmãos se entenderam? Não significa que a Bíblia é um fruto da cultura, não. A Bíblia foi inspirada por Deus, ponto. A Bíblia traz a doutrina do Deus verdadeiro, ponto. Porém, essa Bíblia, ela dialogou com a cultura em redor. Então, quando eu conheço a cultura em redor, dá para entender muita coisa da Bíblia. Por exemplo, eu já vi em algumas traduções da Bíblia que fala assim, tem vários salmos que trazem a expressão salmo para o lírio. Para o lírio. Que lírio? No hebraico, a palavra que está ali não é hebraica, é uma palavra egípcia, que significa flor de lótus. Mas por que ia, afinal de contas, compor um salmo com o nome para a flor de lótus?
Lembram do Tutancâmon, aquele famoso faraó que encontraram a tumba dele com um monte de coisas? Na tumba dele encontraram 2 trombetas de prata, que tem o formato de um lótus, de uma flor de lótus. Então esses salmos, que na tradução em português está para a flor do lírio, na verdade está dizendo que tipo de instrumento era adequado para aquele salmo. E assim como conseguiram recuperar a forma fonética desses salmos ugaríticos, encontraram alguns tabletes com inscrição ugarítica que trazem a partitura antiga. Essa partitura foi decodificada e hoje nós sabemos como cantar alguns hinos ugaríticos. Na sequência desse estudo, perceberam que nos textos hebraicos medievais tem alguns sinais que não são vogais, são os teanim. Eram vogais que os copistas judeus colocavam para dizer como aquela palavra deveria ser entonada se fosse cantada. E esses teanim são muito parecidos com a melodia extraída dos livros ugaríticos. Então, com base nisso, a gente tem uma boa ideia de como os salmos eram cantados. Agora eu sei que vocês estão curiosos para saber como é que era essa melodia, não é? Façam a pós-graduação do NASP que vocês vão descobrir. Tá bem? Isso é só para pós-graduação. Foi a aula que eu preparei e vou gravar lá. Mas por que eu tenho essa introdução? Porque como eu quero falar de louvor, hoje eu passei o dia inteiro pensando nisso, em louvor. E o sermão que eu vou pregar aqui hoje é um sermão também para o pregador. Uma vez conversando com uma empreendedora, ela falou da dificuldade que ela tinha de, numa loja de roupas, por exemplo, ela vender algo que ela não usaria. E pensando bem, realmente é uma coisa difícil. Imagine se alguém que tem o capital financeiro do Elon Musk tivesse uma loja de brechó. Ele ia vender coisas que ele, como multibilionário, não usaria. Concordam comigo? Mas como é que a gente vence essa incoerência? Ele não usaria enquanto um multimilionário, mas para o negócio dele fazer sucesso, ele tem que pensar, se eu fosse uma pessoa da periferia, eu usaria a roupa que eu estou vendendo na periferia? Se a resposta é não, então ele não deve vender. Vocês compreenderam? Então essa é a questão. Para um negócio dar certo, você tem que ter a certeza que você usaria aquilo se fosse um cliente. A mesma coisa vale para quem vende caixões. Você não quer, mas se você morrer, você gostaria de ser enterrado nos seus caixões? Isso vale também para os sermões. Mesmo que eu já saiba o que eu vou falar até o final, o que eu vou pregar aqui hoje teria que valer para mim se eu também estivesse sentado aí. E é com esse espírito que eu oro hoje para que Deus me use para pregar a você essa mensagem. Abram sua Bíblia comigo em nome de Jesus, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. E fique com a Bíblia aberta porque eu vou ler o texto, fazer um comentário e voltar para o texto. 2 Crônicas, capítulo 20. Porque talvez esse capítulo é hoje a história da sua vida. Sem nenhum narcisismo, eu acho que talvez não é pecado em você descobrir que um dos motivos porque Deus recuperou minha garganta e me permitiu pregar é porque você precisava ouvir isso aqui. 2 Crônicas capítulo 20 começa assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram Josafá dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é o En-Gedi. Imagina a situação, fica com a Bíblia aberta. Josafá tinha um nome cujo significado era muito especial. Josafá em hebraico significa o Senhor julga. O Senhor é o meu juiz. E ele estava governando em Jerusalém, mas ele tinha várias limitações em Jerusalém. Em primeiro lugar, quando ele pegou Jerusalém, as finanças já não estavam boas. Como Jerusalém passou muito tempo sem ser atacada antes dele, subserviente da Assíria, o exército
estava com as armas completamente desatualizadas. Israel tinha a maior parte das suas armas ainda da época do bronze. Não estavam atualizadas, não eram armas boas para lutar contra um exército que tinha armas mais potentes da época do ferro. E agora ele sabe que uma multidão veio da Síria para atacá-lo, vários reis. Eles já tinham descido pela área do Mar Morto, já estavam no En-Ged, que é já do lado de cá do território de Israel. Em poucos dias chegariam a Jerusalém. Qualquer um de nós, como Josafá, por mais que esteja orando todos os dias, pode receber uma notícia ruim a qualquer momento. Talvez você que está me assistindo em casa recebeu essa semana essa notícia. O laudo do exame deu positivo. Você está provavelmente na lista de pessoas que vão ser demitidas. O seu pai está falando que vai separar da sua mãe. Uma notícia ruim. Estão planejando puxar o seu tapete, alguém te avisou. E nessa hora o coração fica apertado. E você fala, Senhor, de novo. A Bíblia fala que quando Josafá ouviu isso, verso 3, Josafá teve medo. E é normal ter medo. Lembra, eu disse que esse sermão não pode ser um sermão que eu não faria para mim mesmo, se eu não estivesse sentado aí. E não quero passar para vocês uma ideia triunfalista daquela pessoa que não, eu todos os dias acordo às 4 horas para orar, sem preguiça, sem medo, jejuo 3 vezes por semana. Não, eu sou como você. E quem convive comigo mais de perto, Laura está aqui de testemunha, sabe que eu sou uma pessoa muito ansiosa e com medo. Eu admito. Tem uma série de explicações na minha vida, e talvez a sua seja parecida. Porque desde criança, eu vivi num lar que era muito tóxico. E era muito comum na minha infância, eu lembro disso como se fosse semana passada. Com 4 anos, 5 anos, eu acordava, ia para a escola com 7 anos. Tchau mãe, tchau meu filho, tudo bem e tal. Quando eu chegava da escola, o clima já estava pesado. Oi mãe. Tudo bem, mãe? Essa é a cara que eu tenho. E dali já saía alguma coisa do tipo assim, eu tenho um irmão, tinha, que já faleceu, por parte de mãe, mas não por parte de pai. O seu pai estava com a mulher na esquina ali, agora, na hora do almoço, o Juarez vai enfiar a mão nele aqui. E eu ficava com 5, 6 anos de idade, 7 anos, na hora do almoço, com aquela angústia, esperando a hora que meu pai ia chegar, que o meu irmão mais velho ia bater no meu pai. Isso não aconteceu uma vez nem duas, e não tomem esta parte do sermão como uma autocomiseração para você achar coitadinho. Não. Eu estou apenas dizendo isso por 2 razões. Primeiro, eu precisei de muita terapia para falar este público. Não foi fácil. E segundo, para me identificar com você. Quando você vai crescendo num ambiente que tudo é ameaça, gente, até hoje eu me sinto ameaçado. Na terapia você vai descobrir que alguns problemas emocionais você vai conseguir superar, em nome de Jesus. Alguns você vai apenas controlar. E vai continuar com eles por muito tempo. Controlados. E outros você vai descobrindo com o passar do tempo. Até o Dr. Martin, que eu acho que já me conhece de tantos anos trabalhando aqui, umas 2 ou 3 vezes ele já mandou mensagem para mim assim, Rodrigo, segunda-feira eu quero falar com você, e já coloca embaixo assim, fica tranquilo que não é nada sério. Um dia eu brinquei, eu falei, você me conhece, né? Não, se ele não falasse o que era, pode ser o chefe, eu ia ligar na casa dele, você vai saber, não vou esperar até segunda não. E talvez eu esteja falando agora para um monte de espelhos do Rodrigo Silva aqui. Pessoas que estão com medo o tempo todo. Josafá teve medo. E quando você já tem a predisposição do medo e recebe uma notícia dessa, olha, tem uma multidão vindo para acabar com você, aí o medo piora. Aí o pessimismo vem, tá vendo? Eu falei. Mas ter medo não é pecado. O pecado é o que você faz com o medo. Você se refugia nele ou você usa o medo para se agarrar com Deus? Verso 3. Josafá teve medo.
e decidiu buscar ao Senhor. E proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Lembram daquele culto que teve nos Estados Unidos, que por dias e dias e dias a igreja ficava lotada de pessoas buscando ao Senhor no reavivamento? Quem sabe nós não podemos sonhar que isso aconteça aqui no NASP? Mas você está disposto a buscar ao Senhor aqui em jejum, oração, pedindo a Deus até que a resposta dele venha? Você está disposto a pedir: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha? Você está disposto a ficar com o povo de Deus, mesmo que você for para o exílio? Interessante, alguns podem ter dito assim: bom, se eles estão vindo contra Judá, é porque Judá está em pecado, porque se Judá estivesse bem com Deus, Deus não deixaria ninguém nos atacar. E alguns talvez fizeram um grupo separatista. Outros oraram juntos. Daniel era fiel a Deus. Daniel não quebrou a aliança com Deus. E quando Nabucodonosor veio como castigo de Deus pela quebra da aliança, Daniel foi junto para o exílio. Você está disposto a ser Daniel, mesmo que isso custe você ser levado para a Babilônia, mesmo que você não tenha participado dos pecados coletivos do povo? Ou você é mais santo que Daniel, que não aceita ir para o cativeiro porque você não quebrou a aliança? Há pessoas hoje que elas não querem ficar no meio do povo de Deus, porque o povo tem pecado. E como ele não quer pecar, então ele sai. Ele fica em casa, não vai mais para a igreja. Tem muita fofoca lá. Tem muito problema lá. Tem muita falta de reverência lá. E a Babilônia está vindo porque eles estão quebrando a aliança. Tudo bem. Mas Ezequiel e Daniel e Jeremias ficaram em Jerusalém mesmo com Nabucodonosor vindo. Congregue com seus irmãos. Eu sei que às vezes não é fácil. Mas é o dilúvio lá fora que nos ajuda a encontrar o mau cheiro dentro da arca. É o dilúvio lá fora que ajuda a enfrentar o mau cheiro, lembrando que você dentro da arca também está sem tomar banho por todo o tempo. Não são só os animais que fedem. Sabe, nós às vezes temos que parar de ser um bando de porcos e espinhos numa noite de inverno. Eu quero me aquecer com o outro, mas o espinho dele me machuca e o dele também a mim. Josafá, verso 5, pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do pátio novo, e disse: olha a oração de Josafá, é essa oração que eu conclamo em nome de Jesus você fazer a partir de hoje. Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e povos? Na tua mão está a força e o poder, não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade a Abraão, teu amigo? Você tem o direito hoje, em nome de Jesus, de reclamar as bênçãos do céu. Ore como Josafá: ó Senhor, não é o Senhor que é o dono do universo? Não é o Senhor que prometeu em nome de Jesus que o que pedíssemos em teu nome, tu nos darias? Não é o Senhor, ó Pai, que prometeu guardar o teu povo? Por favor, Senhor, responde agora. Clame a Ele nesse momento com o seu coração. Eu sei, está doendo, né? Está difícil acreditar. Não conte algo que eu já não tenho experimentado. Eu sei que está doendo. Mas há orações que são declamações poéticas. Há orações que são derramar da alma. Eu já fiz orações que eu não conseguia falar uma palavra. Eu só balbuciava e a lágrima vinha. E soluçava. E soluçava. Já fiz orações que eu só ajoelhei e caí assim sem falar nada. Mas Deus consegue ouvir até o silêncio da minha alma. Os anjos emprestam a sua voz para transformar diante do céu as palavras de pleito que eu não consigo expressar. Acredite nisso em nome de Jesus. Quem está falando isso para você nessa noite não é alguém que leu um livro sobre isso ou estudou isso numa faculdade em Jerusalém. Não, eu vivi isso.
E quando ele estava clamando ao Senhor, ele também pediu perdão. E ele falou: Senhor, nos ajude agora, porque eles já estão chegando. E no verso 12 ele fala: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Em nome de Jesus, você não precisa ser hipócrita na oração. Peça a Deus para converter a pessoa que está prejudicando você, ou senão que traga o juízo. É bíblico. Você deve perdoar no sentido de não odiá-lo, não procurar a vingança. Nesse sentido você tem que perdoar. Não busque a vingança, não odeie, não deixe o rancor tomar conta de você. Mas tão bíblico quanto a ordem de perdoar é a ordem de repreender em nome de Jesus, de buscar o juízo. Paulo chegou ao ponto de entregar alguns a Satanás. Mas não faça você a ação da vingança, ela pertence ao Senhor. Senhor, faz alguma coisa, porque eu não posso. Clame a Ele nesse momento. Ele estará contra você. Eu sei que alguns assustaram que eu falei que Ele estará contra você. É porque em alguns momentos Deus não será uma avó acariciando você na hora de dormir. Ele será um general do exército mandando você pagar 20 flexões. Sabe por quê? Porque nós estamos, como Josafá, num grande conflito entre as forças do bem e do mal. E como é que se treina um soldado para a guerra? Dando chá com bolacha para ele comer? Como é que treina um soldado para a guerra? Pede para sair. É tropa de elite. Mas a geração de hoje quer um Deus que só fique dando bolacha com chocolate. Mas para treinar você para enfrentar o mal, Deus tem que permitir você ir para o campo de batalha, de treinamento. Então não se assuste com os murros que Deus está lhe dando. Ele está fortalecendo você para que esse inimigo que está hoje te prejudicando não tenha mais força sobre a sua vida. E tenha certeza, você vai orar mais com pena de quem prejudica você do que com qualquer outro sentimento. Porque sendo você uma filha do Rei Eterno, sendo você um filho do Deus Eterno, ai de quem mexer com você. Mexeu com quem não devia. O sujeito que fez um gracejo com a filha do Mike Tyson não é um tarado, é um doido. Enquanto Josafá estava orando a Deus, verso 13, todos os homens de Israel estavam em pé diante do Senhor, com suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Isso aqui, irmãos, é muito sério. A nossa família tem que participar do louvor. A nossa família tem que participar. A nossa casa tem que ser um lugar de louvor a Deus. Todo mundo ali. Mas há pais também que por amor aos filhos deixam entrar fogo estranho em casa para o filho não revoltar. Eu sei que esse tipo de música aqui não agrada a Deus no sábado, mas se eu falar com meu filho que não pode, ele vai sair da igreja. O único problema nessa forma de educação é que você está amando o seu filho mais do que a Deus. E a Bíblia fala: aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama sua esposa mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Se na sua casa, onde você é o sacerdote, no dia do Senhor, você tolera coisas que não agradam a Deus, para que o seu filho não fique chateado com você, você está amando o seu filho mais do que a Deus. Eu não tenho legislação alguma com relação ao condomínio que eu moro. O lixo é recolhido no dia de sábado. O que eu posso fazer? Foi a prefeitura. Eu não tenho legislação alguma sobre o país onde eu vivo. Eles podem amanhã, quem sabe, sancionar uma lei para o aborto. O que eu posso fazer? Mas eu tenho legislação sobre o que acontece dentro da minha casa. E acima de qualquer um tem que estar Deus. Reforma e reavivamento. Sem esses dois elementos nós não vamos ver o Senhor. Enquanto estavam no meio da congregação, verso 14,
O Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias. Verso 15, Jaaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém, ó rei Josafá. Escutem, e eu quero em nome de Jesus fazer com que essas palavras de Jaaziel voltem agora no século 21, para você e para mim que estamos aqui. Olha o que ele disse: ó rei, não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, porque essa batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amém? O amém. Sabe o que significa a palavra amém? Não, não é assim seja. Eu sabia que essa resposta ia vir. Amém. Eu vou contar a história da palavra amém e vocês vão agora falá-la com outro sentimento. Em hebraico não tem um termo próprio para fé. A palavra que mais se aproxima da palavra fé é a palavra emuná. Emuná. Só que o hebraico bíblico é muito concreto. Não existem ideias abstratas. Então coisas como saudade, respeito, compaixão, que na língua portuguesa são termos abstratos, para eles tudo é concreto. Então sabe o que é emuná em hebraico? É um agarramento, uma firmeza. Imagine que você está nadando em alto mar, o navio naufragou e só você sobreviveu. E você já não está aguentando nadar mais, porque você está há horas se debatendo na água e já está dando cãibra e você sabe que vai morrer a qualquer momento afogado. Mas, glória a Deus por isso, passa um galho de árvore boiando, ou um pedaço de madeira, um tronco de madeira. O que você faz? Não ouvi? Agarra. Você agarra assim? Você agarra com todas as suas forças, sabendo que a sua vida depende daquilo. Esse agarramento que o judeu chamava emuná. Viu que um dicionário de hebraico bíblico pode ser feito apenas com imagens? Emuná é esse agarramento, como se minha vida dependesse daquilo. É quando você agarra o salva-vidas, quando você agarra alguma coisa, você agarra uma corda. Isso é emuná. Da palavra emuná vem a palavra amam, firme. E da palavra emuná e amam vem a palavra amém, que significa, nisto eu me agarro. Esse é o sentido de amém. Não é assim que assim seja. Amém significa, nisso eu me firmo, como se minha vida dependesse disso. Então eu repito, amanhã vocês não precisarão batalhar, porque essa guerra é do Senhor, não é de vocês. Essa guerra de Deus é minha. O que é que vocês dizem? Amém. Você crê nisso? Você acredita que essa batalha que você está enfrentando, que essa notícia que você recebeu, que esta ordem para destruir você, é Deus que vai batalhar por você? Deus não está apenas conosco, Ele está ao nosso lado. E depois que o profeta falou aquilo, verso 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor. Os levitas e filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Irmãos, eles falaram amém e louvaram a Deus, mas não tinham ainda visto a vitória. O muito obrigado veio antes do favor. O culto de ação de graças foi feito antes da cura. Mas isso aqui é um ato de fé. É louvar a Deus. Eu louvo a Deus pela volta de Jesus, que ainda não aconteceu. Hoje a gente estava cantando ali, eu não podia cantar evidentemente, mas eu estava, nossa, eu acho que por não estar cantando eu estava mais envolvido do que se eu estivesse cantando. Uma pequena luz então virá e verei o meu Senhor. Já tem tantos anos que eu estou esperando. Hoje um amigo meu falou assim: rapaz, eu descobri que eu vou ter que trabalhar 1 ano e meio a mais para aposentar. Formamos juntos. Eu falei: já estou conversando de aposentadoria. E ele não voltou.
mas eu vou aguardar. E com a minha igreja, porque eu não estou sozinho, eu vou dizer: louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará, toda língua confessará que tu és Deus. Vamos já agradecer pela segunda vinda de Cristo antes que ela venha, porque o inferno vai tremer quando a igreja louvar. E sabe o que mais me ajuda? Muitas pessoas podem perguntar assim: como é que um pregador se alimenta espiritualmente? Porque não é fácil. É como se fosse, Maestro Sullivan, se a música agora fosse uma coisa que todo mundo falasse dela, você todo sábado sentar para ouvir um leigo falando de música e fazendo todo um sermão sobre o dó central no piano. Para mim é uma novidade tremenda. Ele vai falar os mistérios do dó central, as curiosidades do dó central, como surgiu o dó central. Por mais humilde que você seja, é difícil. Mas sabe onde é que um pregador se alimenta? Quando uma criança chega perto de mim e fala assim: eu vejo o seu programa. Ela não sabe, mas pregou para mim. Porque muitas vezes você vê em sites anti-igreja, você vê haters, você vê pessoas tentando destruir sua imagem, destruidores de reputação, tentando destruir a imagem da igreja. E às vezes eu confesso para os irmãos que eles quase me convencem. Parece que está tudo perdido mesmo, que não tem mais juventude, que ninguém quer mais nada com nada, que os internatos estão frios. Há momentos eu confesso que eles quase me convencem. Mas aí ontem, mesmo sem poder falar nada, eu subi aqui para dar um abraço, acho que 150 ou 200 colportores que estavam aqui ontem, do projeto Sonhando Alto. E quando eu vi jovens, tinha alguns da Bolívia, tinha gente do Amapá, gente de Tocantins, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. E é interessante, eu curto as coisas da igreja. Camiseta Maranata tipo essa aí, outros com camiseta do Sonhando Alto, logo da igreja. Eu cheguei lá em casa, eu comentei com a Laura, é tão gostoso. Eu não podia falar nada, eles só chegavam, tiravam uma foto, ensinavam a meditação. Mas não é pelo glamour, não. Eu falei assim: Senhor, quantos jovens aqui entusiasmados, mas assim: olha, eu resolvi fazer teologia vendo evidências. Glória a Deus. Eu quero que Jesus volte antes do final desse ano, mas esses jovens de ontem pregaram para mim, essas crianças de hoje pregaram para mim. Elas me disseram: Rodrigo, fique tranquilo, que se Jesus não voltar em 50 anos, você tem para quem passar a batuta. Amém? Na manhã seguinte, verso 20, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas e vocês serão bem-sucedidos. E depois de se aconselhar com o povo, veja, mesmo ele sendo um líder, mesmo Deus já tendo dado a resposta, ele não fez nada sozinho. Ele foi se aconselhar com o povo. Eu desconfio muito dessas doutrinas novas da igreja, que são formadas por um sujeito na casa dele, com o apoio da família dele, e não quer submeter a igreja. Ele sozinho planeja tudo ali, uma nova luz sobre o santuário, e já tira um movimento dissidente. As coisas de Deus são dirigidas em colegiado, não são individuais. E depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou o que deveriam fazer. Sabe o que ele disse? Vou parar de ler agora e vou contar para você. Vamos com o exército encontrar o outro exército, mas à frente do batalhão mandem o coral. Está aí na Bíblia, os músicos. Mandem o coral. Eu nunca vi uma tática de guerra como essa. Os homens armados, seguros, atrás, e na frente vai o coral. Mas majestade, ele não tirou a ideia da cabeça dele, ele se aconselhou com o povo. Mande o coral. E sabe como é que o coral foi enfrentar o exército inimigo? Cantando. Jubilosos. Com essa voz? Como eles cantaram? Vibrando, fazendo o chão tremer. E quando eles desceram,
cantando e tocando instrumentos, e cada um cantando. Não havia momento para ficar discutindo assim: olha, desculpa, essa sua liturgia não está boa, não, esse aqui não está bom, esse compasso não está bom, esse síncope. Eles louvaram a Deus, e louvaram com o coração. Eu acho que se eu tivesse naquele dia, até eu ia ter que cantar desafinado, mas ia cantar. Depois a gente chupa uma pastilha. E eles cantaram, e cantaram com a alma, e cantaram com o coração. E sabe o que aconteceu? Quando eles começaram a cantar, o exército do outro lado ficou louco quando ouviu aquela música e aquele som. E eles pensavam que o exército de Judá era 2 vezes maior. E a Bíblia fala que os próprios inimigos começaram no desespero a lutar uns contra os outros. De modo que quando Josafá chegou com o exército dele, ele não teve que desembainhar a espada, porque já estavam mortos. Mortos porque o exército cantou. Sabe o que significa para a minha vida e para a sua hoje? Quando você louva a Deus, o inimigo se confunde. Lúcifer pode ter milhares de anos de experiência, pode saber psicologia mais do que Freud, pode saber filosofia mais do que Baruch Spinoza, mas ele também se confunde. Os anjos do mal não entendem por que você, apesar da sua dor, ainda canta, como Paulo e Silas na cadeia. Ele não sabe por que você não entrega os pontos, apesar de estar deprimido, apesar de estar cansado, apesar de estar com a caixa cheia de remédios para tomar. Você não desiste. Não é porque você tem força em você mesmo, não. Não é autoajuda com U, é autoajuda que vem lá de cima. Não é você que é forte, não é você que é bom, não é você que é especial. É Ele que dá em você a força que você não tem. Então, em nome de Jesus, eu conclamo a você nessa noite: saia daqui louvando a Deus em seu coração. Faça o exército do mal tremer, faça o diabo desistir, que os anjos do mal lutem uns com os outros, porque eles não entendem por que você está louvando, mesmo ele cercando você de todos os lados. Esse é o louvor que liberta. Eu pedi ao Sullivan que preparasse uma música para um apelo. Pode vir aqui para frente. E o Espírito Santo tocou de tal maneira que ele mandou para minha música, que a não ser que a esposa tenha ouvido antes, eu não sei, eu posso dizer que eu sou a primeira pessoa que ouviu essa composição. Ele não tinha ouvido o meu sermão, mas o Espírito Santo tocou de tal maneira que quando eu ouvi a música, eu corri para a Laura e falei assim: gente, parece que ele ouviu o meu sermão todinho. Deixe-me corrigir o português. Não é o meu sermão, não é a sua música, é o sermão dele que ele me usou para pregar, é a música dele que ele usou você para escrever. E eu não posso sair daqui sem fazer um apelo, porque a única coisa que justifica eu não ter ficado descansando a minha garganta e vir aqui pregar é porque Deus quer tocar na sua vida. E eu não sei quantos estão aqui nos visitando, eu não sei quantos estão aqui numa luta na vida, eu não sei quantos estão aqui querendo desistir, mas eu não posso sair daqui sem fazer um apelo ao seu coração. Eu não sei se eu estou pregando nessa noite para algum jovem que está a um passo de sair da igreja. Você é filho de obreiro e só está esperando terminar a faculdade para nunca mais pisar numa igreja. Você não acredita mais. Você já pensou em desistir? Em nome de Jesus, deixa eu orar por você. Se alguém sente nessa noite que precisa de uma oração especial, se alguém precisa tomar uma decisão, quem sabe pelo batismo, se alguém precisa voltar para os braços de Jesus, se alguém está numa luta e está se sentindo só, vamos louvar a Deus juntos. Enquanto o Sullivan canta, eu aguardo você aqui para orar com você. Toma esse ato de fé e vem aqui à frente, que eu quero entregar você no altar de Deus. Não sei você, mas eu me senti assim muitas vezes. No silêncio do meu quarto,
Sou tentado a pensar que desta prova eu não passo, não terei forças para lutar. Mas então eu me lembro das lutas que já passei. Eu me levanto e rendo glórias, pois do meu lado está o Rei. Essa batalha não é minha, essa batalha é do Senhor. Enquanto enfrento os meus gigantes, a Ele ergo meu louvor. Presta atenção na letra. Te adorar. Preste atenção. Louve a Deus. Adore a Deus nesse momento. Minha armadura. Deixa Ele tocar na sua vida. O meu Deixa Ele encher você do Espírito escudo é o Santo. teu amor. Ele tem muito Te a fazer com você. adorarei em todo Muito. momento. Te adorarei. Sua história só está começando. Em qualquer lugar. Adore a Deus em qualquer Nada lugar. pode parar No leito de um hospital, meu adore. louvor. Você que está em casa, você que está em casa, Nada pode aceite a Jesus como seu Salvador meu pessoal. louvor. Nesse leito de hospital, nesse quarto com a droga debaixo da sua cama, vença esse vício em nome de Jesus. Deixe um comentário aqui no site que você hoje entregou a sua vida a Jesus como seu Salvador Essa pessoal. batalha não é minha. Em nome de Jesus, aceite Essa a graça de batalha é do Deus hoje. Senhor. Que Deus abençoe sua Enquanto vida. enfrento os meus gigantes, a Ele ergo meu louvor. Erga o louvor a Te Deus. adorar Adore é o a meu Deus. prazer. Em qualquer Te situação. adorar, Não desista. sou. A gente vai pro Minha céu. armadura Eu garanto, no nome dele, nós vamos pro céu. O meu escudo é o teu amor. Te adorarei em qualquer momento. Te adorarei em qualquer lugar. Nada pode parar o meu louvor. Nada pode parar. Nada pode abalar o meu louvor. Nada. Trema o inferno, porque essa igreja louva, essa igreja ora, essa igreja clama. A batalha está em descansar. A batalha é de A Deus. vitória está em te É dele. ouvir. A vitória está em confiar. Olha, a vitória está em A confiar. vitória está na entrega. Glória a Deus. A vitória está no clamor. A vitória está em tua graça. A vitória está no Obrigado por essa música, Deus. Obrigado, Deus. pra te adorar. Veja os teus filhos, Senhor. Te adorar. Ele ama você. Tudo que sou, minha armadura é a palavra, o meu escudo é o teu amor. Te adorarei em qualquer momento, te adorarei em qualquer lugar. Nada pode parar. Nada pode o abalar. meu louvor. Nada pode abalar o meu louvor. Com a voz Nada embargada, pode parar chorando, gritando, mas eu o vou meu louvar a Deus. Nada pode parar Oh, glória, Senhor. o meu louvor. Nada abala o meu louvor. Glória ao teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Fecha o seu olho agora. Pai, é no sagrado e poderoso nome do teu Filho Jesus que eu entrego teus filhos e tuas filhas nesse momento no teu altar. Pai, do fundo do meu coração, eu procurei transmitir a tua mensagem para eles. Eu te pedi que o Senhor me usasse e que a honra, a glória e o louvor sejam exclusivamente tuas, ó Pai. Mas permita, Senhor, eu te agradecer porque eles vieram à frente. Permita-me, Senhor, te agradecer pelas decisões tomadas. Agora, Senhor, cuida deles, porque o medo é grande, Pai. São muitos inimigos querendo às vezes nos destruir, mas a vitória, Senhor, só vem de Ti. Que nada, nem doença, nem calúnia, nem desespero, nem angústia, nem depressão, nem vício, nem nada possa abalar o nosso louvor. Aceita o nosso coração fragilizado, ó Pai.
Entra na nossa vida agora, faz a tua reforma, o teu reavivamento, que nada abale o nosso louvor. Que o inimigo se confunda agora, porque apesar de tudo a tua igreja está aqui. Eles estão aqui, Pai, e eu estou aqui com eles clamando em nome de Jesus pelo reavivamento, pela cura, pela esperança. Perdoa os nossos pecados, Senhor. São muitos, pecados coletivos, individuais. Lava-nos no sangue do Cordeiro. E fica conosco, Deus, porque está escuro. Nos abrace nesse momento, por favor. Pega na nossa mão firme e nos dê a certeza de que não estamos sozinhos. Em teu nome, Senhor. Amém. Amém, Senhor.